pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, antes da gente iniciar o trabalho de hoje, eu quero fazer menção aos trabalhos que já estão no canal. Então, qualquer uma dessas artes você consegue entrar numa aula passo a passo, né, com um tutorial completo, detalhado, focando somente no Canva gratuito e com as imagens disponíveis. Ou seja, você vai entrar em qualquer uma dessas aulas, além de você localizar as imagens que eu utilizei para a criação, conseguir baixar elas, né, e começar a criar, você ainda vai ter o tutorial completo, né, seguindo o passo a passo que eu fiz, né, gravado em aula com explicação dentro do Canva. Então vale a pena se inscrever no canal e dar uma olhada em alguma dessas aulas, né? Lembrando que algumas são sugestão de inscritos, então se você tiver alguma sugestão, fica à vontade. Lembrando que o seu comentário ele é muito, mas muito bem-vindo mesmo, né? O seu comentário ele vai me ajudar demais, ele vai engajar com o vídeo, né? É a maior recompensa que você pode me trazer, né, para o YouTube entregar mais o meu conteúdo e vai me ajudar muito. Então, se você tiver alguma sugestão, né, pode deixar aí nos comentários. Ó, aqui eu tô com alguns trabalhos, como vocês podem ver, né, todos estão no canal. Esse aqui eu acabei de reparar que ele tá duplicado. Se eu tirar esse aqui, ó, tem outro embaixo, né, que eu estou substituindo alguns trabalhos para demonstrar, mas são todas essas aulas aqui, ó. Você encontra qualquer uma, se quiser criar, só entrar aí no canal e procurar qualquer uma delas, lembrando que não são só essas, tá? Tem outras aulas aí. Fica à vontade, inclusive o trabalho de hoje já tá até aqui, ó. Esse é o trabalho de hoje, onde a gente vai aprender uma técnica muito legal. Ó, tá vendo que a gente tá com pós-produção aplicado, como vocês podem ver, né? Ó, estamos com pós-produção aplicado e a técnica diferente de hoje, né, que foi uma técnica que eu aprendi na produção desse design em si, foi essa questão de cortar o nome. Tá vendo? A gente tá com o Bruno, né? A gente tá com o nome cortado. O nome Bruno está cortado, como vocês podem ver. A gente está utilizando o background, né, como referência, que é a imagem de fundo, para poder chegar nesse efeito. Então fica nesse vídeo que você vai entender como que a gente chega nesse efeito que ficou muito legal dentro do Canva gratuito, ok? Então vamos lá para a criação, ó, que eu vou tirar as imagens, aqui vocês podem ver as imagens que eu substituí os trabalhos. Então vou ter que apagar aqui, mas é rápido, ó. Então pronto, estou com as imagens aqui que eu utilizei. Vamos para a nossa criação, ó, background zerado, resolução de 1080 por 1350, ok? Então aqui, ó, estamos com essa imagem aqui. Essa imagem ela será utilizada de fundo, ok? Então vamos utilizar essa imagem aqui da torcida aqui do Newcastle, né? A gente não consegue perceber assim nitidamente que é a torcida, mas eu fiz uma busca, achei essa imagem, eu achei que ela é muito interessante, ela casa com a imagem de fundo, nessa estrutura do estádio. Eu acho que ela combina muito bem com a ideia aí de flyer de futebol. Então vamos lá. Aqui eu vou em Dual Tone, que eu posso jogar bem pra cá, mais ou menos aqui no preto máximo, que dá pra deixar mais ou menos aqui, ó. Eu quero essa imagem bem escura, tá vendo? Eu quero essa imagem desta forma aqui. Próximo passo, vamos fazer essa busca aqui, ó. Metade do círculo. Eu sempre costumo fazer as buscas em inglês, porque o Canva, né, aqui vocês estão vendo que eu estou filtrando para o gratuito para pegar um elemento gratuito. E o filtro para o inglês, ó, vou utilizar esse elemento aqui. Opa. Filtro para o inglês, porque a língua nativa do Canva é inglês, então acho que quando eu busco em inglês eu sinto que eu encontro resultados mais interessantes. Então estou com o meu elemento aqui, ó, metade de um círculo, vou deixar ele assim, ó. Tá vendo? Ó? Então posso deixar ele aqui, colocar ele no branco. Ó, então tô com o elemento aqui, ó. Textura, a gente pode pegar essa aqui, ó. Textura gratuita. Ó, tá vendo? E agora, ó, vou criar uma outra imagem aqui para poder exemplificar essa questão do nome. Então aqui, ó, Bruno. Vou usar essa fonte aqui, ó. Vocês
podem ver que é uma fonte gratuita, então eu vou esticar bastante essa fonte aqui, ó. Bruno, vou deixar bem grandão aqui, ó. Vou deixar aqui assim. Ela tá menor, então posso diminuir um pouquinho mais. Vou deixar ela aqui, ó. Ok. E agora vou duplicar, vou diminuir bastante. Vou escrever Guimarães, dessa vez eu não vou nem colocar o acento. Até porque o acento ele não tem muita diferença, né? Eu acho que nessa imagem aqui a gente nem consegue ver o acento direito, mas ele tá aqui, ó. Mas eu acho que não tem a necessidade. Então, o Guimarães eu vou deixar ele aqui mesmo, ó. Posso aumentar um pouquinho mais, inclusive, pra gente ter o mesmo tamanho do Guimarães e do Bruno. Show de bola. Agora vou copiar o nome Bruno, vou colar aqui. Vou duplicar esse background. Então vou tirar a transparência, ó. Então ó, vocês podem ver que meu background está, né, na mesma posição. Isso é totalmente necessário para a gente aplicar esse efeito. Então o que eu estou fazendo aqui tirando a transparência? Eu estou vendo se ele está na mesma posição. Ele está na mesma posição? Legal, então eu tenho a imagem de fundo, eu tenho ela lá atrás e tenho ela aqui na frente também. Então, aqui... Gostando desse conteúdo? Se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário junto com o cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. Então aqui na frente eu posso diminuir ela, ó. E aqui eu também posso diminuir. Então olha só. A gente segue, tá vendo? Ó? A gente conseguiu cortar o nome. Que interessante que fica. E temos o mesmo background seguindo a imagem. Então o background ele é muito fundamental para a gente conseguir aplicar esse efeito, tá vendo? Ele que ajuda a seguir a ideia, assim como se realmente tivesse cortado, assim, porque como a imagem segue a mesma, né, fica muito interessante. Então aqui, ó, posso jogar o Guimarães aqui. Então aqui, ó, no meu efeito cortado eu posso aumentar ele aqui, ó. Deixa mais ou menos assim. Tá vendo? Então posso deixar assim, ó, Bruno Guimarães, ó. Fica bem legal, né? Eu acho que é uma ideia bem legal, ela é bem válida. Esse efeito eu vou tentar trazer em outros designs aqui dentro do Canva. Mas no primeiro momento falar pra vocês que eu gostei do resultado. Acho que ficou interessante, ficou bem legal. Deixa aí nos comentários o que você achou desse efeito. Você acha que combina com o design? Você acha que não combina? Tem a questão da gente perder um pouco da leiturabilidade, mas não tem problema. Aqui vou remover os fundos. Lembrando que essas imagens vocês vão localizar elas na descrição. Aqui eu estou posicionando o logo do Newcastle junto com o logo da Adidas. Vou posicionar aqui a imagem do Bruno. Toda vez que eu vejo o Newcastle eu lembro do filme Gol, Só Impossível, que é um filme que se retrata sobre um jogador do Newcastle, né? Uma história fictícia, mas é uma história bem interessante. Até, né? Não sei se vocês conhecem, quem está assistindo conhece. Deixa eu jogar essas coisas aqui para baixo, ó, para não me atrapalhar aqui. Vou jogar para baixo desse efeito aqui, ó. Aí agora a imagem do Bruno posso jogar aqui também, porque agora a gente ganha um espaço. Tanto, cadê a minha textura? A textura tem que estar aqui, ó. Posso deixar a imagem do Bruno aqui, ó. Então agora a gente ganha um recorte na imagem do Bruno e ganha um espaço para a gente incluir uma sombra na outra imagem do Bruno aqui. Né? Então eu tô com a imagem aqui, ó. Posso posicionar ela aqui, posso aumentar ela um pouquinho, ó. Vou deixar ela mais ou menos aqui, ó. Essa imagem dele eu vou aumentar mais ainda. Deixa a imagem aqui assim.
posicionar aqui, ó. Aqui vou subir só um pouquinho aí, ó. Prontinho. Então, cara, em 10 minutos a gente tem esse resultado aqui muito bacana dentro do Canva. Lembrando, se não é inscrito, já se inscreve aí, dá aquela moral pro canal. Já deixa um comentário, deixa a sua sugestão se você gostou desse efeito, deixa a sua... o que você achou do flyer, a composição por inteiro, né, se tem alguma sugestão de jogador, né, enquanto eu vou falando aqui, para você deixar o seu comentário. Vocês viram que eu peguei uma sombra, né, eu fiz a busca por sombra e dupliquei ela 4 vezes para intensificar ela, tá vendo? Então aqui eu vou agrupar, colocar abaixo da imagem do Bruno. Estou no menu de camadas também, né? Eu sempre estou criando aqui, eu estou muito no automático, cara. Eu até esqueço às vezes que eu estou gravando um tutorial, esqueço de explicar esses pequenos detalhes que saem no automático. Para quem já mexe um pouquinho com o Canva já sabe como funciona. Aqui eu inclusive dupliquei, né, enquanto eu falava sobre isso, para a gente ter uma sombra de contato tanto da bola como do jogador. Esse aqui do jogador eu posso tirar um pouquinho da sombra, do transparência aqui, ó. Então, se você tiver alguma dificuldade, né, para fazer essa criação, eu recomendo que você assista a aula umas 2 ou 3 vezes, né, mas no canal aqui eu sempre estou focando aqui para quem já tem uma certa familiaridade com o Canva, né, para você que sabe mexer no Canva. Se tiver alguma dificuldade, no canal tem um curso completo de 1 hora de Canva, tem Canva em 10 minutos explicando as principais funcionalidades, tem como ganhar dinheiro com Canva, tem tudo que você precisa tá dentro desse canal. Tem até a questão das camadas que eu entro bastante aqui, como você aprende a usar elas, né? Então, se você é um completo iniciante no Canva, né, não tem noção nenhuma de como que faz esse trabalho, ficou com muita dificuldade nessa aula, eu recomendo que você vá assistir esses outros vídeos do canal, né, que aí você se familiariza mais com o Canva e você vai ver que todo esse procedimento que eu estou fazendo aqui ele é super simples de você fazer, é uma coisa de você ter a noção, né? Então, por exemplo, eu vou colocar esse elemento aqui, ó. Eu quero posicionar ele aonde? Então, se eu quero posicionar ele em algum lugar, eu já tenho que entrar nas camadas. Então, eu já apertei o Alt, mas a tecla 1 do meu teclado para ter acesso a essas camadas. Aí aqui eu já vou posicionar, né, atrás do elemento que eu quero. Então, assim, para você conseguir seguir essa aula aqui, você precisa ter um pouquinho assim dessa noção aí de Canva, tá bom? Então, aqui vamos fazer essa busca, ó. Aqui eu vou pegar o elemento branco, que é esse aqui, ó. Ele tá meio azul, tá vendo? Então aqui eu posso colocar ele no branco. Então eu peguei esse elemento, quero colocar ele atrás dessa imagem do Bruno. Então eu entrei nas camadas, com atalho Alt mais a tecla 1, ou botão direito, camadas, mostrar camadas, estamos nas camadas. Aqui eu vou posicionar atrás do jogador, tá vendo? Então eu quero, né, que esse brilho saia daqui dele. E vou duplicar para sair outro daqui, ó. Tá vendo? Agora eu faço essa busca aqui. Ó, lembrando, se você tiver alguma dúvida, volta à aula novamente, né? Ó, localizei esse elemento aqui, eu quero utilizar ele no meu design. Então, ó, 90, posso diminuir bastante, vou colocar ele aqui, ó, na lateral aqui, ó. Aqui eu vou duplicar, ó. Vou pegar ele aqui desse lado, tá vendo? Aqui eu vou selecionar ele novamente, colocar ele no cinza, colocar ele aqui embaixo, ó. Quero colocar ele inclusive abaixo da textura, para sair o efeito da textura nele. Então, ó, tá aí, ó. Agora a gente precisa finalizar esse trabalho aqui. Como que a gente finaliza ele? Vamos fazer o download da nossa imagem e aplicar o pós-produção. Ok, então, mais uma vez, se a aula ficou confusa para você, volta, né, assiste a aula mais de uma vez. Se não tiver nenhum conhecimento de Canva, foca em se desenvolver dentro do Canva. Acredito que se você está assistindo essa aula até que começa, você já tem uma pequena familiaridade com o Canva, né, a ponto de entender cada processo que eu estou fazendo aqui. Que a busca de elementos eu estou explicando, né, o posicionamento das imagens, enfim. Ó, a minha imagem eu vou posicionar ela aqui. Então ela está aqui acima de todas. Eu gosto de aplicar a minha imagem, né, que eu vou finalizar ela, eu gosto de aplicar ela aqui em cima, né, da minha imagem
da minha estrutura, né, montada, porque aqui eu aplico os efeitos e aí depois eu vejo o meu resultado final, né, a diferença. Então, contraste, claridade, ó, nitidez. Então vocês veem que eu coloco uns valores um pouquinho mais altos, né? Eu gosto de destacar bastante minha imagem, eu gosto de trazer um peso visual bastante assim significativo, né, para a imagem, que traga uma diferença, tá vendo? Ó? Vou deixar mais ou menos aqui, ó. Então, olha a diferença aqui, ó, dos efeitos que eu apliquei, né, para minha imagem original aqui da minha estrutura criada. Então, olha a diferença, ó. Tá vendo? A gente ganha um peso visual muito maior, a gente ganha um destaque, né, uma nitidez maior nas imagens. Então, eu gosto de finalizar os meus trabalhos dessa forma, né? E olha que resultado interessante que a gente chega dentro do Canva gratuito, utilizando somente, né, efeitos gratuitos do Canva. Então, para você que chegou até aqui junto comigo, meu muito obrigado. Não se esqueça de deixar um comentário. Tamo junto e até a próxima.